Eu vou falar com você nesse vídeo, pela última vez, sobre os deslocamentos de equilíbrio, sobre o princípio que rege esses deslocamentos, que é o princípio de Le Chatelier. Lembre-se sempre que o equilíbrio só ocorre quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. O primeiro exercício, FEI 96. Um ácido HA de constante de ionização Ka a uma dada temperatura, relativamente à adição de um sal solúvel que possui o íon A-, assinale a alternativa correta. Veja, você tem um ácido fraco e aí você tem um equilíbrio químico. Como todo equilíbrio, você tem uma constante de ionização, que recebe o nome especial de Ka por se tratar de um ácido, por se tratar da ionização de um ácido. Quando você colocar o íon A-, o que é que vai acontecer com o equilíbrio? Aqui está a equação desse equilíbrio químico. O ácido se quebra em H+ e seu ânion. Um ácido que tem apenas um hidrogênio ionizável, seu ânion é monovalente. Esse é o ânion A-. Veja, se você joga uma substância nesse equilíbrio, tá? O equilíbrio vai querer consumir essa substância. Isso é o princípio de Le Chatelier. Você faz algo para o equilíbrio, ele tenta desfazer aquilo que você fez. Basicamente, Le Chatelier é isso. Quando você adiciona uma substância num equilíbrio químico, é muito simples de ver a aplicação do princípio de Le Chatelier. Ele vai gastar aquilo que você colocou a mais. Se você retirar, ele vai produzir aquilo que você retirou. Então, como esse exercício fala de colocar uma substância que vai te fornecer esse ânion aqui, e ele falou bem claro isso, porque existem exercícios que falam: você vai chegar e jogar um ânion. Você não tem como você jogar um ânion numa solução. Ele tem que vir junto com um cátion. Então é por isso que ele fala de um sal que vai te fornecer este ânion. Uma vez o ânion cai aqui, o equilíbrio vai gastá-lo, vai se deslocar no sentido de produzir o ácido não ionizado. Com isso, veja, você vai ficar com menos H+, vai ter mais ácido não ionizado. Isso vai dar a seguinte consequência: esse ácido que produzia uma quantidade de H+, agora produz menos. Então, você vai ter um abaixamento no grau de ionização do cara. Veja qual a resposta. O íon comum não desloca o equilíbrio? Está errado. A concentração de íons H+ aumenta. Acabamos de ver que diminui. Letra C. O grau de ionização do ácido não se altera? Está errado isso, porque o cara vai produzir menos H+ do que ele estava produzindo. E aí que está o grau de ionização, a quantidade de moléculas que se quebram em percentual, né? Vai diminuir essa percentagem. Alternativa D, a constante de ionização Ka não se altera, pois ela depende apenas da temperatura. Olha, é aqui que está a resposta do exercício. Porque se você for na letra E, você vai... Letra E, o pH da solução não se altera? Lógico que isso está errado. O pH está ligado com a concentração de H+. Se você vai tirar H+, então, logicamente, o meio vai ficar menos ácido. O pH vai subir. Por que a D é a correta? Veja, ele está falando a constante de ionização, que é diferente de grau de ionização. O grau de ionização se mexe. A constante de ionização ela não se altera, porque a constante de ionização ela depende apenas da temperatura. Quando você define uma temperatura, a constante de ionização vai ser fixa, vai ser constante, como o nome diz. Aí você vai pensar, mas eu alterei o equilíbrio. Tudo bem, você alterou a concentração de H+, de A-, só que alterou a concentração do ácido não ionizado.
E lembre-se que constante de equilíbrio é um quociente, tem uma fórmula. E nesse quociente, a quantidade que vai diminuir dos produtos vai ser compensada pela quantidade do reagente que está aumentando e não vai alterar a constante de ionização. Então é por isso que a resposta aqui é a letra D. O segundo exercício, caiu na PUC de São Paulo em 98, fala da questão do peixe morto, que tem um cheiro desagradável. O peixe, quando você leva para casa para fazer, você deixa em cima da pia, fica um cheiro desagradável. Por quê? Porque na decomposição você vai ter formação de substâncias. Uma delas é a metilamina, ou metilamina, que é uma substância do grupo das aminas e que tem um cheiro desagradável. Veja só qual é o equilíbrio químico que essa substância vai entrar. Reagindo com água, vai produzir um cátion relacionado a ela, mais o ânion OH-. Veja que temos aqui a característica principal das bases, o ânion OH-. Para diminuir o cheiro desagradável da metilamina, o que é mais adequado fazer? Então agora você já sabe o que é equilíbrio químico, você já sabe que ele é regido pelo princípio de Le Chatelier. Daí você olha aqui, o que você quer tirar é a metilamina, que é essa substância que eu estou apontando aqui, que tem um cheiro desagradável. E você já aprendeu que você, tendo um equilíbrio químico, se tem alguém aqui que você quer tirar de circulação, né, você não vai tirar totalmente, porque é um equilíbrio químico, todo mundo vai continuar existindo. Mas se você quer diminuir a quantidade do cara, você então desloca o equilíbrio no sentido que gasta ele. O que você tem que fazer para gastar esse cara aqui? Aí é que está o detalhe. Você tem que se lembrar que se você jogar água, você aumenta a quantidade de água, o equilíbrio já vai se deslocar para o outro lado. Se jogar uma aguinha no peixe, já vai diminuir o cheiro. Mas, logicamente, que isso não vai causar tanto efeito no equilíbrio quanto você eliminar alguém que está do outro lado. Porque se você eliminar alguém que está do outro lado, o equilíbrio vai querer fazer que a reação vá para lá, produzindo os caras que você está tirando de lá. Como é que você faz isso? Sempre que você tem OH-, você tem que já bater o olho e saber. Hidróxido é neutralizado por íons H+, que na prática nós sabemos que esse cara sempre se une com uma molécula de água formando H3O+. Nós representamos H+, porque é mais prático. Se eu quero retirar alguém do outro lado, eu já bato o outro. Ou H- aqui, esse cara é fácil de retirar, é só jogar H+ em cima dele. Quem que me dá H+? Substâncias, né, soluções que contêm substâncias ácidas terão o H+. Então eu jogo uma solução ácida e pronto. Quem pode ser? Pode ser limão, pode ser vinagre. Tudo que é azedo, meu amigo, é porque tem ácido no meio, tá? Porque o sabor azedo é uma característica funcional dos ácidos. Então aí você vai procurar. Eu vou jogar sabão porque dissolve a amina. Não faz sentido essa afirmação. Eu vou jogar cal porque fornece íons OH-. Cal porque fornece íons OH-. De fato, o cal, óxido de cálcio, vai fornecer íons OH-. Mas por que você não te interessa isso? Porque se você fornecer OH-, aí o equilíbrio vai se deslocar justamente no sentido de produzir mais metilamina, mais cheiro ruim. C. Salmoura. Salmoura é NaCl com água, tá? Porque reage com amina. Não, NaCl é um sal neutro. Não vai reagir. Limão, porque desloca o equilíbrio no sentido da direita para a esquerda. Vamos lá? O limão fornece íons H+. É azedo, é uma solução ácida, tem H+. Limão, solução azeda, solução ácida, tem H+. O H+ vai entrar lá, vai reagir com o OH-, né? Vai tirar o OH- de circulação e aí o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formá-lo. Só que veja só, é tudo que a gente quer. Mas isso é da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. É aqui que está a pegadinha. Vamos para a letra E, vinagre. Vinagre também é azedo, também solução ácida, também tem H+,
também vai tirar OH- de circulação, só que aí o cara fala direito. E o equilíbrio vai se deslocar da esquerda para a direita. E é por isso que a letra E é a correta. Essa é a verdadeira pegadinha de vestibular. Que não faz muito sentido existir, né? Mas é isso. E veja que conforme você tira OH-, você está fazendo uma reação que forma água. Então, além do equilíbrio se deslocar para a direita, porque você está tirando alguém lá da direita, você ainda está formando água. E quando entra alguém de um lado, o equilíbrio também se desloca para o outro lado para gastá-lo. Então tem dois motivos aqui para eliminar o cheiro de peixe. Quando tiver cheiro de peixe, você já sabe o que fazer. Só toma cuidado, né, para não temperar demais o peixe fazendo isso. Vamos lá para o terceiro exercício. FUVEST 99. Algumas argilas do solo têm a capacidade de trocar cátions de sua estrutura por cátions de soluções aquosas do solo. A troca iônica pode ser representada pelo equilíbrio que você vê aí, onde R representa parte de uma argila. Se o solo for regado com uma solução aquosa de um adubo contendo nitrato de amônio, o que ocorre com o equilíbrio que está mostrado aí? Veja, nitrato de amônio. Como todo nitrato é solúvel na água. Solúvel quer dizer que você tem um sal, tá bom? Todo sal é substância iônica. Tem um cátion, um cara positivo, e um ânion, que é o cara negativo. E quando ele é solúvel, você jogou na água, esses caras se separam. Então, o que você deve entender? Quando você joga um adubo tendo nitrato de amônio, você está jogando nitrato e está jogando amônio. Nitrato tem no equilíbrio, ó, NO3-1. Não tem aqui. Ele não vai alterar em nada o equilíbrio. Mas o amônio vai alterar. Amônio é NH4+. Veja que ele está presente. Ó, ele solto aqui. Ó, onde ele está. Ele está aqui do lado dos reagentes. Então, pela última vez, último exercício sobre deslocamentos de equilíbrio que você vai encontrar nessa sequência de 20 aulas de equilíbrios químicos. Se você joga uma substância, o equilíbrio vai fazer o quê? Você está aumentando a concentração de uma substância. O equilíbrio quer que tudo fique como estava. Está em equilíbrio. Se você está colocando a mais, ele vai gastar. Ele vai tentar se restabelecer. Princípio de Le Chatelier. Então, a reação vai se deslocar no sentido da esquerda para a direita, produzindo esses caras aqui do lado direito. Então, o que ocorre com o equilíbrio? Desloca-se para o lado Na+ aquoso, exatamente isso que eu estou mostrando para você aqui. Vamos ver as outras. Desloca-se para o lado do íon amônio. Não, eu estou colocando amônio, ele vai querer gastar, vai para o outro lado. Não vai formar mais do que eu estou colocando. O valor da constante de equilíbrio aí, né? O valor da constante aumenta. Constante de equilíbrio, tá? O valor da constante é, como o nome diz, constante. Quando você mexe no equilíbrio, ele se desloca, isso não mexe na constante de equilíbrio, tá? A única coisa que mexe na constante de equilíbrio é a temperatura, porque existe uma constante de equilíbrio para cada temperatura. Lembro você, nem deslocamento de equilíbrio, nem catalisador mexe no valor da constante de equilíbrio. Agora veja, o equilíbrio permanece inalterado. Opa! Quem permanece inalterada é a constante de equilíbrio. O equilíbrio se desloca e se desloca para o lado direito, o lado que tem o Na+, o cátion sódio, que está aquoso, porque está dissolvido em água. Então a resposta é a letra A. Então nunca se esqueça, o princípio de Le Chatelier nos ensina adição de substância, consumo de substância. Se você adiciona alguém no equilíbrio, o equilíbrio vai tratar de consumir esse alguém que você adicionou. Indico para você 3 livros muito bons e livros realmente de gente que sabe o que está escrevendo. J.D. Lee. O J.D. Lee ele fala de química inorgânica. Peter Atkins,
princípios da química, onde você vai encontrar muita coisa específica de equilíbrios químicos. E para ser ainda mais específico, fundamentos de físico-química, onde você vai encontrar muita coisa ainda mais detalhada sobre o assunto. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!